bem, vamos iniciar finalmente uma das atividades do Centro de Estudos Ameríndios, que é debater em duplas questões que aproximam as pesquisas, as preocupações dos membros do CESTA, né? Isso não é restrito aos professores, e a gente gostaria muito que duplas se inscrevam para outras, né, oportunidades. É uma maneira de praticar, fazer aproximações das pesquisas. Então, a primeira, a Silvia Estélio, né, sobre objetos. É isso, produtos industrializados. Então, vamos lá. Bom, acho que a gente tem o mérito de ter se proposto a essa primeira sexta, que é uma vantagem e uma desvantagem, igualmente, porque a gente vai ver como vai funcionar. A gente pretende apresentar alguma coisa conjunta entre um texto que eu elaborei, essas imagens, e comentários do Estélio. Então, nós combinamos o jogral por e-mail, mas vamos ver agora no que acontece. Bom, então esse é um texto que eu preparei depois que eu voltei da Aldeia Bororo, para onde eu fui em julho de 2011, 14 anos depois da minha última ida à aldeia. 14 anos é um tempo enorme, é muito tempo para quem foi para as aldeias Bororo, as várias aldeias Bororo, entre 1970 e 1997. Eu fui todos os anos para a aldeia. Eu fiquei 14 anos sem ir, e eu percebi que era uma enorme resistência para voltar, uma resistência minha, por um medo de enfrentar o que eu imaginava que ia encontrar lá. Um enorme desmatamento, promovido pelas plantações de soja, principalmente, no Mato Grosso, um altíssimo índice de alcoolismo e o que enxergar nessa aldeia. Bom, eu tenho um grande amigo que é antropólogo e linguista, que é o Greg Urban, que eu conheço desde os anos 70, e que trabalha, é docente na Universidade de Filadélfia. E foi ele que me indicou para fazer a tradução e legendagem de um filme que foi realizado em 1931 por uma equipe de cineastas que participava de uma expedição que era ao mesmo tempo uma expedição etnográfica e zoológica, e que foi organizada pelo Museu da Pensilvânia. Então o Greg me pediu para traduzir com os Bororo algumas partes desse filme, que é considerado absolutamente pioneiro. 1931 é considerado dos primeiros filmes documentários com som sincronizado. Até então não se tinha. E esse filme foi financiado em plena época da Grande Depressão, 1929, 30, por um cara chamado Johnson, que era filho do dono da RCA. Vocês lembram da RCA Victor? E é exatamente por isso que esse é um filme em que a parte sonora é absolutamente pioneira e super bem realizada. É um filme interessantíssimo, em que os americanos partem de navio para Montevidéu, 17 dias de navio, e eles vão com um cara que eles contratam como ator, que é um
bem um caipira simpático americano, e um antropólogo que é o Petruccio, que foi um antropólogo importante nessa época, Vincenzo Petruccio, um antropólogo italiano. E eles fazem, então, esse filme. Aliás, são vários filmes. A partir do material captado, conseguiram fazer vários filmes, e o Edgar e eu vamos apresentar uma análise da recepção dos Bororo a esses filmes agora no Congresso em Viena. Bom, esse foi então o pretexto que eu tive para voltar à aldeia. O Greg achou que eu ia mandar algum aluno um filme de 50 minutos e que a gente projetou na aldeia, improvisando com um lençol, um grande barracão, na aldeia do Tadarimana, que fica muito próxima a Rondonópolis. O filme foi um enorme sucesso entre os Bororo, e sobre o qual eu e o Edgar estamos elaborando um texto. Quando essa expedição volta para os Estados Unidos, eles mostram isso no filme. Eles levam no navio uma enorme quantidade de animais. Uma das partes da expedição é uma caçada a uma onça, né, que os Bororo vibram, e eles conseguem caçar a onça com um anestésico. Essa onça é levada no navio dos Estados Unidos junto com antas, capivaras, tuiuius, tatus. Mas é uma quantidade: tartaruga, porco-espinho, lontra, capivara, anta, enfim. Só para lembrar, o IBAMA foi criado em 1989. Não tinha IBAMA, portanto, em 1931. E certamente essa expedição seria, imagino, ou gostaria, criminalizada por acesso ao patrimônio genético e rapto da fauna brasileira, porque foi o que eles fizeram. E eles vão mostrando no filme como que esses animais foram sendo acomodados para serem levados para lá. Bom, então, toda noite nós exibimos esse filme e outros tantos que a gente levou para a aldeia por 3 dias, em diferentes lugares na aldeia do Tadarimana. A exibição era sempre anunciada no microfone e os índios iam para lá levando Edgar. Seria impossível também fazer isso sem o Edgar, porque Edgar legendou na aldeia o filme todo, com a tradutora. Quem é o Edgar, Silvio? Edgar Teodoro da Cunha, que fez mestrado e doutorado comigo, hoje é professor da Unesp, antropólogo, e que também pesquisou os Bororo, e que também faz parte do CES. Então eles iam levando lá para a aldeia cobertores, julho, as noites são super frias, bancos, carrinhos de bebê. Para os norte-americanos, a realização do filme significou um diálogo entre as duas Américas. E eu me perguntava o que significava a exibição hoje desse filme para aqueles que descendem dos que foram filmados. Então, o meu exercício aqui é de um exercício, o meu objetivo aqui é de um exercício em que eu possa falar dessa minha volta, 14 anos depois, e do impacto que essa viagem, foram 2 semanas que a gente ficou na aldeia, o impacto que ela causou. Eu acho que viagens podem ser estimulantes no sentido de desencadear uma narrativa em que a memória é muito estimulada. Viagens e memória são coisas muito associadas, né? E esse é um texto não acadêmico, enfim, que eu espero que o Stênio possa comentar. Quando eu fui para a aldeia, em julho, o meu objetivo
era apenas voltar e mostrar para os Bororo esse filme. Era muito mais retomar um contato do que qualquer outra coisa. Então não tinha um objetivo muito claro nessa minha volta, além desses. E essas imagens talvez possam contribuir para o debate sobre as formas de utilização da imagem em processos de mudança social que vem de um contato mais íntimo de uma população indígena com a sociedade nacional. Mas eu acho que isso é uma justificativa apenas e tão somente acadêmica. Não acho que seja essa a questão. O que eu acho é que essas imagens, elas registram o impacto do meu olhar sobre essa aldeia Bororo, que eu também conhecia, e do quanto esse meu olhar foi impactado por essas mudanças. E tenho uma grande amiga fotógrafa, a Sônia Lorenz, que diz que nessas imagens, todas as fotos em que aparecem objetos, elas são distantes. E as imagens em que aparecem as pessoas são muito próximas, como se eu não quisesse muito olhar para essas transformações. Bom, então, revendo essa seleção que eu montei, fico pensando nas considerações do James Clifford sobre uma grande intimidade que existe entre o surrealismo e a etnografia na França. Nessa mesma época em que esse filme foi feito, que é os anos 30. Se vocês se lembram bem, a época das expedições do crioulo para a África, e que levam, entre outros inúmeros trabalhos, a África Fantasma do Lenis. Nessa etnografia associada ao surrealismo, há um grande encantamento pelas impurezas culturais, por um sincretismo perturbador. A colagem e a justaposição forneciam a melhor forma de se chegar à representação. Lembro que esse é um período entre as duas grandes guerras, né, em que a realidade não poderia ser vista como uma totalidade contínua, descrita empiricamente por indução. O Clifford lembra-se nesse texto de um outro texto do Marcel Mauss, em que o Mauss dizia que a etnologia é como um oceano. Tudo que você precisa é de uma rede, qualquer tipo de rede. Se você vai ao mar e joga a sua rede, você certamente vai pegar algum tipo de peixe. Então, essa etnografia que é talhada pelo surrealismo, ela emerge como teoria e prática dessa justaposição. Ela estuda e é parte da invenção e interrupção, isso é importante, de totalidades significativas em trabalhos de importação e exportação cultural. A familiaridade com esse tipo de etnografia, que era feita pelos franceses nessa época, talvez permita, segundo Clifford, ver em outros eventos a mesma criatividade que observamos quando as máscaras de estilo africanas repentinamente aparecem associadas aos corpos rosos da Demoiselle d'Avignon, um quadro famoso do Picasso. A seleção dessas imagens
me permite perceber as possibilidades de uma linguagem visual que não tem como objetivo explicar tudo, eu nem consigo, e sim mostrar a complexidade de uma situação para a qual eu não tenho uma compreensão abrangente que permite estabelecer uma análise totalizante, nem do que eu experimento nessa situação, nem daquilo que eu pude observar na aldeia. Foi, de fato, um impacto muito grande, difícil de gestão. Então, o que acontece é que a gente sai nessas imagens daquelas imagens tipicamente caçadas pelos turistas. Imagens que buscam o autêntico, o puro, o grande desafio, e que são as imagens mostradas no filme de 1931. Inclusive com aquele tom que tem nos filmes do Jean Manzon, esse tom épico de algo desconhecido e muito perigoso que vai sendo desbravado. As imagens caçadas pelos turistas procuram criar ou recriar estruturas que a modernidade destruiu. E não são essas as características dessas imagens. São imagens de um presente que se impõe nos seus enigmas quanto ao resultado das inevitáveis mudanças que acompanham essa modernização. Enigmas que, a meu ver, têm sua origem em dois aspectos que são muito valorizados pela nossa sociedade e que impulsionam essas mudanças. Os dois aspectos que eu gostaria de ressaltar nessa apresentação são a energia e o dinheiro. Mas será que é possível pensar em imagens que denunciam exatamente aquilo que a gente tanto valoriza como a energia e o dinheiro, e que são também extremamente valorizados pelos Bororo? Essas são imagens da aldeia circular Bororo, que agora é circundada por esses postos de energia que se mantêm acesos a noite toda. Como diz o Salins, no pessimismo sentimental, não basta assumir atitudes de denúncia em relação à hegemonia do sistema capitalista e de seus bens industrializados. Os antropólogos sempre terão, além disso, que dar testemunho da cultura. De qualquer modo, é essa energia que introduz tantas alterações na paisagem que eu conhecia nas aldeias Bororo. Em 1997, a última vez que eu estive em Tadarimana, a população lá nessa aldeia era de 50 pessoas. Hoje, 8 vezes mais, são 416. São muitos os Bororo que se mudam para lá, porque é uma cidade, é uma aldeia muito próxima à cidade de Rondonópolis. E nesse sentido ela é considerada bastante estratégica. Qual o nome da aldeia? Tadarimana. É uma aldeia só ou são vários parques? Essa é uma aldeia. Os Bororo vivem nessa aldeia e em inúmeras outras. São umas 10 aldeias Bororo que vão desde o São Lourenço, ou do Rio das Mortes, até o Pantanal. Mas 450 Não território, é só nessa. Só nessa, e eram 50. As mulheres têm filho muito mais cedo do que elas tinham antigamente. Isso tentando entender esse crescimento populacional dessa aldeia.
como me disse uma delas, antigamente demorava mais para ter o primeiro filho. E depois que tinha filho, tomava remédio do mato e custava a ter outro. E agora não mais. Os casais têm hoje em dia um número muito maior de filhos. Se antigamente dificilmente passavam de 2 ou 3, hoje são inúmeros os casais com 5 ou 6 filhos. E eu vi pela primeira vez na vida, na enfermaria, uma lista de mulheres que fazia uma solicitação de laqueadura, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Então, há um crescimento populacional visível. Passo a palavra, a minha nuvem. Certo, Silvio. Bom, vou falar com todas as minhas limitações em etimologia. Então, é praticamente uma fala de fora mesmo. Eu me liguei muito nesse fenômeno de crescimento populacional, mas sobretudo ligado à invasão dos objetos, né, que eu acho que te impressionou muito. No texto você começa falando dessa sensação de que 14 anos é muito tempo e que a sua amiga fotógrafa disse, bom, você ficou muito mal impactada, mal impressionada com os objetos, então tem um certo distanciamento das suas fotografias em relação aos objetos e uma aproximação com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu me perguntei é se essa sensação de que 14 anos é muito tempo não é dada pelos objetos. Então, assim, imaginando, se você tivesse voltado agora e não houvesse esses tantos objetos, então, será que você teria mesmo, ou essa rede elétrica, será que você teria a mesma impressão de que 14 anos é muito tempo? Eu acho que só para... Por favor. Essa sensação que há muito tempo vem dessa sensação simultânea de vontade de voltar e medo de voltar. A resistência. Aqui eu estou só notando a importância dos objetos para causar a sensação de que é muito ou pouco tempo. Como se fosse um grande agente de mudança. E aí, o fenômeno de crescimento populacional, que também te chamou a atenção, né? Aí eu fiquei pensando, puxa, uma certa ambiguidade dos antropólogos em relação a esse crescimento populacional indígena, porque às vezes parece que eles se congratulam, que bom, estão crescendo, ótimo, né? Estão recobrando as mazelas históricas, etc. E por outro lado, péssimo que estejam crescendo, porque isso tem a ver com uma inserção na sociedade de consumo. E aí, então, eu fiquei pensando o seguinte, se essa ambiguidade antropológica talvez pudesse ser entendida da seguinte maneira. De um lado, a gente acha que os índios estão sempre ressignificando esses objetos, né? Esses objetos, esses bens de consumo industrializados, né? E aí eles têm essa autonomia, a gente, de certa forma, nem precisa se preocupar tanto com isso, os objetos não vão superar os índios. Isso é quase já um consenso antropológico, não ficar com medo de que os índios sejam fetichizados pelos objetos, porque eles têm uma autonomia, eles ressignificam, sempre fazem isso. Essa é uma posição. Uma outra é, eles sempre pagam um preço muito alto na convivência com esses objetos, um preço cultural, um preço sanitário, econômico, político. Quando eles adotam esses produtos e passam a depender deles. E aí parece que o pressuposto é contrário, antropológico, né, de que esses objetos comportam o perigoso risco de superar os índios. Os índios estariam sufocados, né?
E aí, mas o que me parece problemático nessas duas asserções contrárias, índios superam os objetos ou os objetos superam as duas asserções contrárias. O que parece problemático é que aí a gente está concebendo o sujeito e o objeto como agentes em si, né? Essas instâncias fechadas com os contornos fixos, né? No caso, os índios são sujeitos que sujeitam os objetos. No outro caso, eles se tornam uma espécie de objetos dos objetos, vítimas do fetiche da mercadoria. E aí os objetos são os grandes sujeitos da relação. Agora, num ou no outro caso, parece imperar esse pressuposto da dominação unilateral, ou os índios sobre os objetos, ou os objetos sobre os índios. Mas aí é o que eu costumo dizer que seria uma espécie de concepção fraca de relação, porque ela mantém mais ou menos intacto tanto o objeto quanto o sujeito na relação. Índios se apropriam dos objetos e continuam mais ou menos os mesmos índios de sempre, e os objetos se apropriam dos índios e continuam mais ou menos os objetos desde sempre. E aí as fotografias feitas pela Silvia nessa viagem talvez pudessem ser interpretadas de duas maneiras. Não sei se você já passou essas fotos que eu vou falar, Silvia. A do lixo, do entulho aí de bens, né, ao redor da aldeia. Essas aí tem uma visão realmente desoladora, né? Os objetos estão sufocando os índios. E é algo assim. Então, temos aí, eu acho que nas fotografias da Silvia, a ilustração de um desses aspectos. Esse aspecto. Essa imagem é desoladora? Qual? A anterior? Essa? Você considera desoladora? Eu acho que o olhar da Silvia é desolador. Isolado. Isolado. Essa é um pouco mais divertida e tal, mas... Agora... É uma manilha de concreto. Isso aqui é uma manilha. E aquelas máquinas funcionam? Todas. E a tomada Talvez- fica da palmeira. Talvez eu possa falar um pouco agora. A respeito do crescimento populacional, eu só queria lembrar um artigo, eu acho que é do Clássico. Acho não, é do Clássico. Eu não me lembro exatamente qual é o artigo que fala sobre o controle demográfico de sociedades indígenas, que sempre foi alguma coisa muito marcante, muito presente, mas como uma forma de garantir algo que ele considera como uma das características típicas da sociedade indígena, que é a sociedade igualitária, ou a sociedade sem Estado. Esse igual acesso a recursos naturais, ao próprio conhecimento, ele depende desse controle demográfico. Essas são sociedades que não têm a chamada explosão demográfica. De modo como os Bororo, está no Clássico isso, na sociedade contra o Estado e não. E eu acho que esse é um aspecto que a gente tende a esquecer. Os estados que são natalistas, né? Então o quê? Natalistas, né? Nós, Sei. a nossa Promove sociedade isso, né? organizada em torno de um Estado centralizado é a sociedade tipicamente da explosão demográfica. Essas não, são tipicamente sociedades de pequena escala, que essa é uma das suas características básicas. Mas o controle demográfico que os Bororo exercem sobre a natalidade sempre dependeu também de injunções históricas e conjunturas peculiares. Na época de grande dominação salesiana, os salesianos
insistiam para que eles tivessem mais filhos e eles não tinham. Era uma época de decréscimo populacional, mas por decisão deles próprios, e não porque estavam morrendo de alguma epidemia. Não era isso. Era por uma percepção de que não era para ter mais gente naquele tipo de conjuntura. E eles retomam depois, quando saem os fariseus. Mas, então, o crescimento populacional nunca foi um valor nessas sociedades. Só para continuar falando mais um pouquinho, em Tadarimana, todas as casas hoje têm luz elétrica. E um dos pontos que eu gostei de ver nessa volta, tinha alguma coisa interessante, é que finalmente eu não via espalhado pela aldeia pilhas de todos os tipos e tamanhos, apodrecendo, ou enferrujando, ou contaminando o solo. Eu não vi uma pilha no chão. E não é preciso, porque com a luz elétrica, pilha é coisa de antigamente. E quando foi que chegou A luz elétrica chegou aos 5 anos. E os casamentos, assim, você tem casado na cidade, assim, com pessoas que não eram por ouro, tipicamente? Pouquíssimos casamentos. Mas o futebol traz uma quantidade enorme de não índios para a aldeia nessas disputas futebolísticas. E aí, embora num caso, eles podem ter muitos filhos também com pessoas que circulam pela aldeia. Também. E tem carros. Todas as casas têm aparelho de televisão, rádio, DVD, aparelho de som, ventiladores, geladeira e freezer. Antigamente a geladeira era usada como armário, hoje não. Eu tomei água mineral gelada na aldeia todos os dias. Eu sempre levei hidrosseril, tomava água gelada, mineral. O celular, voltando a falar dos objetos, é algo muito utilizado por quase todos os adultos. Uma antena parabólica, como vocês viram naquela imagem, capta imagens de locais muito distintos e distantes. Os postes de iluminação ao redor da aldeia circular trazem para o pátio central da aldeia, onde são feitos os rituais, a iluminação de sódio, tipicamente amarelado. E, à noite, aquele caminho iluminado lembra de várias vilas. Os elementos mais sui generis nessa paisagem, você está perguntando se funcionaram, é a presença de tanquinhos na parte de trás de todas as casas, que certamente facilitam muito o trabalho das mulheres com as roupas, mas demandaria muita sensibilidade surrealista para apreciá-los junto às casas ainda de fato. Mais sensibilidade ainda é quando a enfermeira do posto me diz que há anos ela tem a informação de que o dinheiro que chega à aldeia é usado na compra de todos esses aparelhos e muito pouco para aquisição de comida. Comida, que devo dizer, hoje inclui muito refrigerante, cerveja, pinga, bolachas e fartos suprimento de porcaritos, os salgadinhos industrializados, baconcitos e porcaritos. Hoje aumentaram enormemente as fontes de renda que chegam regularmente à aldeia. E eu sugiro que esse seja um tema de uma pesquisa aprofundada. Não dessa coisa impressionista, como eu trago aqui, mas um tema mesmo de pesquisa. São fontes de renda que vêm há muito tempo, mas que aumentam com as políticas sociais do governo Lula. Bolsa Família, Bolsa Escola, aposentadorias, além dos salários pagos aos bororo contratados como funcionários, e são vários. Tem funcionário ganhando R$3.000, e na aldeia é muito dinheiro, é rico de dinheiro, todo
do mês, ainda mais que essa é uma fonte de renda que é que apareceu onde ela regularmente chega. Por outro lado, diminuíram e muito as roças. Quase não se vê pés de mandioca. Os borouros estão comprando mandioca no supermercado. Isso para mim foi arrasador. Quase não se vê pés de cará, mamão, abacaxi, coisas que eu sempre vi muito na rua. Então eu não estou querendo fazer a crítica às políticas sociais que se traduzem em recursos financeiros que permitem acesso aos bens industrializados que sempre foram muito valorizados. Não é agora que eles sempre valorizaram. Mas o importante, eu acho que aqui é ressaltar alguma coisa que a gente já sabe, mas frequentemente ignora. O acesso aos bens de consumo não pode substituir políticas sociais voltadas para educação, saúde e cidadania, que é o que está ocorrendo. E acho que o Sérgio tem comentário. Não, é aí que eu achei muito legal você notar, Silvia, que chega dinheiro na aldeia, dinheiro é convertido em objetos. Aí você nota, isso eu acho legal. É muito legal, que é, bom, o problema não é isso, o problema é isso, esse dinheiro, essas bolsas aí chegarem desacompanhadas de outras políticas. Porque é como se os objetos chegassem lá sozinhos, desacompanhados. E aí causam essa devastação que você parece exprimir aí pelas fotografias. Então, a gente está aqui falando de uma maneira meio abstrata, né? Os índios e os objetos. E a hora que começa a pensar, bom, nessa aldeia os objetos chegam dessa maneira, desacompanhados de outras políticas públicas, mas e em outras aldeias? Né? Meio complicado ficar falando de índios e objetos no abstrato, né? O que os índios fazem com os objetos, o que os objetos fazem com os índios, de uma maneira teórica geral, assim, que parece não funcionar muito, né? Nos comentários que eu fiz com a Santa Silva, me lembrei das 2 semanas, mais ou menos, que eu passei lá em Iauariquê, no Alto Rio Negro, né? Uma cidade indígena, né? Uma super aldeia, muito mais populosa do que essa, cheio de objetos e tudo, mas não causava, esses objetos não causavam essa desolação. Na teoria geral aí não vai dar, não serve para falar de um e de outro. Não causava essa desolação, muito mais objetos, muito mais bens industrializados, no entanto, super indígena aquilo, ou seja, os objetos, os sujeitos estavam acompanhados de outros objetos e sujeitos. Então, estavam modulando essas relações aí. Sério, eu acho que Um coativo. você pode... Oi? Um coativo. Exatamente. Acho que a questão que você colocou, não sei, me parece que é a mesma, sei lá, primeira frase do Marx do Capital, assim, que uma mudança em quantidade pode levar a uma mudança em qualidade, né? Mudanças quantitativas podem transformar uma coisa a ponto de se tornar uma mudança em qualidade, que é a diferença entre dinheiro e capital, por exemplo, né? Acho que não sei, me parece que a pergunta é, será que a quantidade tornou o fenômeno de outra qualidade? É essa a pergunta em outros termos? Não sei se foi exatamente isso que eu pensei, Leandro, mas, bom, certamente escala faz... Não era melhor vocês terminarem e aí... Tá bom. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Só dar esse retorno, sério. Uma equipe de saúde teve na área enquanto eu estava lá. E eu fiquei sabendo que a tuberculose, que era absolutamente endêmica entre os Bororo, foi controlada. Entre os Bororo não há casos de doenças sexualmente transmissíveis, não tem AIDS. Para o meu espanto,
a equipe que foi até a aldeia foi para verificar as condições de higiene e da água, que são 3 os grandes problemas de saúde dos Bororo: anemia, verminose e alcoolismo. Anemia e verminose é certamente uma mudança no padrão alimentar e nas condições de água, né? A equipe fotografou os banheiros de alvenaria, que são vergonhosos, bacia e chuveiro, foram construídos atrás do círculo de casas. Uma equipe construiu também, não tenho foto, uma estrutura de madeira altíssima, muito maior que esse pé direito, onde seria encaixada a caixa d'água. Eles deixaram de calcular a potência de motor necessária para levar água na altura dessas caixas. A água não chega lá. É uma região de muito vento, e o vento derruba as caixas d'água. As caixas d'água que não caíram pelo vento, os Bororo baixaram, abriram um buraco para encaixar, que vocês viram naquela foto, para encaixar a caixa d'água. Então daí a aldeia é toda atravessada por mangueiras que levam água nessas caixas d'água que estão no chão e sem tampa, e que também não são lavadas. A aldeia de Cidade fica a menos de 1 hora de carro de Rondonópolis, que é a verdadeira capital do agronegócio. Rondonópolis teve, a partir de 1970, um dos mais rápidos processos de desenvolvimento no Centro-Oeste, e que foi alimentado pela pecuária, soja e o comércio. Na década de 70, quando eu comecei as minhas pesquisas, Rondonópolis tinha menos que 30 mil habitantes. Hoje são 200 mil. E é em Rondonópolis que os Bororo adquirem os seus bens, muitos bens. E pelo menos 5 carros na aldeia, todos no estado extremamente precário, e umas 9 motocicletas. Mas essa aldeia que consome a mais no poder, e esse era um grande amigo meu que virou um alcoólatra terrível. Essa aldeia que tanto consome não tem coleta de lixo. Então, não é possível esse acesso aos bens industrializados sem coleta de lixo. Você tem garrafa PET, sacola plástica, embalagem de papel, carrinho de bebê quebrados aos montes, cadeiras de plástico, brinquedos, plástico de iogurte, latas. São inúmeras as coisas nossas que se amontoam e que não acabam. Um lixo muito diferente daquele antigamente produzido, que era constituído de palha, madeira e cerâmica. E que ficava também para os arqueólogos poderem pesquisar, mas é diferente desse outro. De certo modo, eu vejo que essas imagens me inquietam por várias razões. Ao contrário das imagens prezadas pelo surrealismo, o que elas mostram não são elementos do mundo primitivo, seja a escultura africana ou a arte dos povos da Oceania e das Américas, que se associam ao mundo moderno. São antes elementos nossos, tanquinhos, celulares, postes de energia e um horroroso amontoado de lixo que se misturam e que me parecem, na verdade, invadir o mundo tradicional, entre aspas. No prefácio África Fantasma, o Lenis afirma ter descoberto que não há etnografia nem exotismo que resistam à gravidade das questões postas no plano social pela transformação do mundo moderno. Ele se referia ao colonialismo. Eu uso suas palavras para me referir a um processo que ainda não digeri completamente, não consigo explicar, mas procuro expressar visualmente. Sério, Você estava falando, me ocorreu uma outra coisa agora, Silvio. Objetos industrializados são produzidos de um modo padronizado, né? Todos muito parecidos, iguais. Será que é isso? E devo dizer que eu me recusei. O lixo que aparece é porque ele
aparecem alguma atividade, mas eu me recusei a fotografar o lixo. Ter fotografado montanhas, é muito mais. Nem os eletrodomésticos você não fotografou muito. Nem o objeto ainda pré-lixo, né? Nem o Nem o prédio. Destino meu destino é feliz. mas destino esse. Não, eu não fui lá para fotografar lixo, nem para fotografar objetos. Eu fui voltar. Esse é o lance. Esse era o objetivo. Passar o filme. Voltar, retomar, voltar. Mas tem uma foto com um senhor tocando maracá. Comentei aqui no Sim. texto. Aí não é desolador. É, e essa Ele tá de foto boné, né? Ele tá com os é a objetos. de um grande chefe Bororo, Raimundo Toboga, na nominação do Edgar. O Edgar recebeu um nome. E esses foram os cantos a noite toda da nominação. Aí o boné não é lixo, Foi filmado assim. nem causa. Não, e nem as pessoas que estão participando desse. Essa é uma senhora de. Ele tá com um objeto Essa mulher, indígena na mão. o chefe ajudando. Você parece mais peruano. É, esse. Não, É. essas colchas. Aham. Bom, acho que. Podemos abrir, rapaz? Beleza. Se de que fim levaram todos os bens materiais clânicos que a grande enciclopédia Bororo e tal que falam tanto, se estão sendo perdidos, que o maracá está incluído, mas o leque de cocares, se imaginam que as aves para fazer os cocares estão sumindo e tal. Esses objetos da cultura material Bororo estão absolutamente presentes. Os parico com identificação clânica, aqueles grandes, que são os grandes cocares, continuam sendo utilizados. As pinturas corporais são presentes, os cantos são presentes. Mas eu descobri com os Bororo, agora, revendo esse filme, uma coisa muito interessante. Esse filme é feito em 1931 e o Petrulo resolve levar esses americanos para a aldeia Bororo, porque eram os índios selvagens, não contaminados, que caçavam onça. Tudo isso é verdade dos Bororo. Só que quando ele chega lá, ele diz que eles não eram tão selvagens quanto ele gostaria. Então, quando ele vai no filme mostrar as casas Bororo, que sempre foram casas de telhado de duas águas, de pátio, no filme aparecem as casas xinguanas, gigantescas. Eu falei, mas que horror que é isso? Os Bororo adoraram, não tiveram nenhum problema com relação à intromissão de um fragmento não Bororo numa história que envolveu os Bororo. Mas isso eu descobri que isso é comum. Os Bororo têm desde o início do século essa fama que vem mesmo da etnologia, porque eles têm, de fato, até hoje, uma cultura muito presente. Seja na língua, nos rituais, no uso da mitologia, os casamentos prescritivos. Você enxerga nos Bororo hoje coisa que você via nas inscrições de muito tempo atrás. O contato é 1719. Mas tem sempre essa decepção com relação a essa paisagem visual, que pelo que você lê, você fala, é aquilo que você espera, e já não tinha. Mas a casa de duas águas é o objeto da cultura material que está completamente presente e não foi modificado, porque ainda não teve um projeto para fazer casa de alvenaria. Mas já tem.
ou eles teriam, ou eles falaram que as casas de alvenaria não. Só te pergunto isso Não. porque no caso dos Gavião, como você muito bem sabe, que eles ganharam nos anos 80 uma aldeia feita de alvenaria, eles construíram os puxadinhos de palha atrás. É como que tem não na dava aldeia do Mergulho. certo ocupar as casas de alvenaria. Né? Então, a coisa da arquitetura me parece que não está muito presente. Assim, os objetos, o consumo não inclui a transformação da casa. Então, a aldeia Bororo do Mergulho, que sempre esteve sob influência dos salesianos, as primeiras iniciativas dos salesianos foi destruir a aldeia circular, porque é uma aldeia que não mostrava a presença de Deus, e construir a aldeia em 2 ruas, formando L com casas de alvenaria. Essas casas de alvenaria todas, e destruíram certamente a casa dos homens, que era o grande, no pátio central, que seria o lugar onde o diabo mais estaria presente através da presença do Bari, que é o xamã Bororo. Atrás de todas essas casas de alvenaria, os Bororo fizeram um puxadinho de palha e passou o dia inteiro nesse puxadinho de palha. E a casa passou a ser, na aldeia do Mergulho, um lugar de botar 500 mil objetos, é um depósito de todas as tralhas possíveis. Mas na aldeia, Mergulho eu já conheci com casa de alvenaria, mas com esse puxadinho de palha. E agora tem a aldeia do Garças, a 20 quilômetros de Mergulho, que tem uma aldeia circular, com a casa central no meio. E os próprios padres, na época da teologia da libertação, construíram uma casa de palha na aldeia do Mergulho para ser a casa dos homens. E que exatamente no lugar em que os salesianos tinham implantado uma gigantesca cruz. Em 1914 eles destruíram a casa dos homens e botaram uma cruz no lugar. Na teologia da libertação eles tiram a cruz e reestabelecem a casa central. E os padres passam a guardar todos esses belíssimos objetos da cultura material que os Bororo produziam, para que os Bororo não vendessem e nem sujassem. Do mesmo modo que os salesianos faziam com as roupas que eles entregavam para os Bororo usarem no domingo para não irem pelados assistir missa. Como as roupas se estragavam, não eram lavadas, os padres começaram a guardar as roupas e davam as roupas para os índios usarem no dia da missa. Eles passaram, com a teologia da libertação, a fazer a mesma coisa com relação aos objetos. Os Bororo faziam esses artefatos lindíssimos, mas para que eles não vendessem nem se estragassem, os salesianos guardavam. Quando tinha funeral, os salesianos voltavam a dar para os Bororo poderem utilizar. Então, é no Mergulho que, paradoxalmente, se tinha a cultura material conhecida dos Bororo mais exuberante, porque ela era guardada pelos padres. Então, tem essas coisas com relação a objetos, que também tem peculiaridades muito incríveis. E a casa voltou a ser usada, a casa dos homens, que depois da teoria Voltou. Era porque o que os salesianos fizeram também, além de acabar com o espaço do diabo, era tirar um espaço comunitário, né? E o espaço comunitário se resumia à igreja, ao internato, era sempre dominado pelos salesianos. Mas agora em Tandarimana, eles vieram me pedir se eu não arrumava um projeto para fazer casas de alvenaria, chão de cimento, que tinha alguém, esqueci, tem uma pessoa que está fazendo esses projetos de casas de alvenaria. Posso fazer uma pergunta? Claro. Uma pergunta e... Não, um comentário e uma pergunta. Assim, quando você falou de demografia, acho que é bem interessante, mas... Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com não falar de demografia, aumento da população,
sempre, no caso dos ameríndios, né, é sempre atentar para os padrões de mobilidade. Né? Então, da mesma maneira, quer dizer, os censos, etc., aumentou a população, etc., né? A articulação entre uma aldeia, 50 pessoas, essa mesma aldeia hoje, 450, significa uma mudança do padrão fractal, que seja, de criação de novas unidades. Né? Então, eu acho que isso é o ponto, porque agora, com o consumo, não precisa mais garantir, provavelmente, roça, casa, etc. Não se pode morar em 450 pessoas num lugar. Em outros lugares onde há a chegada do consumo e de políticas acopladas, pensando no caso do Anhembi, onde de fato um trabalho indigenista lá há muito tempo, etc. Eu conheci os Anhembi numa aldeia só, que era o que a FUNAI tinha feito. Na demarcação, em 94, eram 12, e agora são 48. Não que isso seja o resultado sozinho da política pública de apoio à cultura Anhembi, é uma iniciativa muito forte deles de que é insustentável viver mais de 30, 40 pessoas. Porque briga as duas coisas, né? Sempre relações sociais, a qualidade das relações sociais e qualidade do acesso aos recursos. Né? E eu acho que, de fato, a luz vai chegar, provavelmente daqui a 4, 5 meses, e uma tendência será esse agrupamento, porque aí tem, né, tem os freezer, pode, né, Mas, enfim, eu acho que demografia sem escrutar a mobilidade, a capacidade de fractalizar as suas unidades, eu acho que era um problema. E para o estéreo, você falou que tinha duas maneiras ali de tratar da relação entre gente, sujeitos e objeto, enfim. Ambos os sujeitos, né? Mas coisas e gente. Tem uma terceira que seria adequada para a gente fazer essa pesquisa que você sugere dos financiamentos, porque a entrada de dinheiro... Regular. Sim, a entrada de dinheiro, eu pesquisei isso, tem uma carrada de trabalhos, né, que são interessantes. Eu me lembro de um, que não é um estudo só, é mais forte, enquanto o Luiz Roberto de Paula estava trabalhando aqui no INCRA, não sei o quê, ele teve que fazer um parecer sobre o impacto da monetarização das aldeias Guarani do perímetro urbano de São Paulo. E é um relatório, eu acho que deveria se publicar, porque ele teve coragem de fazer a análise dos meandros dessas políticas. Que ninguém fala disso, é muito Não, tabu eu sei, mas falar ele disso. fez isso dentro do INCRA. Não dentro da USP, ele estava fazendo um doutorado sobre o Chavante, mas você teve, então é isso que é o problema. Então, de fato, na academia não temos trabalhos desse tipo. Mas aí minha pergunta é, qual seria uma alternativa a essas duas possibilidades da relação entre objeto e gente, para fazer um trabalho interessante, que não seja, porque no trabalho do Luiz Roberto, como eu sinto um pouquinho no teu, tem um pressuposto de que existe uma coisa tradicional, né, que é afetada, por exemplo, que é impactada, etc. Mas, então, será que a gente tem que... O que eu sinto é que a valorização dos bens existe desde sempre. O que não existe desde sempre é uma chegada regular de dinheiro todos os meses. Isso nunca... Sim, mas sozinho isso não dá, né? O que isso tem como efeito, né?
tem menos mobilidade, tem novas relações, as aldeias. Menos roça. Menos roças, né? Não, mas isso não é Bororo que tem que montar tudo. Né? Se eu for falar dos em poucos anos eles deixaram de fazer roça. Né? Porque a FUNEC dá. Tem o caso Paracanã assistido pela Eletronorte. A FUNAI deu quentinha durante alguns anos e os Paracanã pararam de fazer roça. Não todos os Paracanã, não os do Carlos Fausto, os outros lá. Né? Enfim, sei lá, eu esqueci o nome, né? Impactado pela Eletronorte. Então, isso me parece ser um padrão tradicional. Né? Enfim, tem. Então, para que eu vou fazer uma roça? Se tem. Né? É isso que eu queria indagar uma possibilidade de analisar essas questões sem pressupor que tem uma centralidade. Mas eu fiz isso num artigo em que eu procuro mostrar como você, a partir da mitologia Bororo, você entende isso. É um padrão tradicional. Se você quer que eu seja como... Nessa situação de uma sociedade dialética em que eu só sou eu, se eu pudesse ser o outro, e que me faz ser eu, então, se os brancos querem que eu seja como branco, se eu sou Bororo, cabe a eles me fornecer tudo que eu preciso para desempenhar esse papel que é deles. Isso é tipicamente funcionar do jeito absolutamente tradicional que os Bororos sempre funcionaram. Essa é a lógica tradicional aplicada ao ser branco. Tipicamente. Os Bororos, você está dizendo que os Bororos querem. Você está dizendo que os Bororos pensam que os brancos Querem que eles sejam brancos. Isso. Mas eu acho que é. Mas Isso Os é. Bororo e muitos outros índios Muitos sentem outros. isso. Tá certo, então vocês querem? Então, Me forneça tudo que eu preciso. Porque quando eu sou do clã X e vou representar o clã da metade oposta, algum papel ritual que é da metade oposta, é esse clã que vai me fornecer tudo para que eu desempenhe o que eles são. Isso faz parte da cultura Bororo das mais tradicionais possíveis. e É assim. essas formas entre clãs de representar, elas continuam atuantes. Continua. Mas e e os quando- bens dos brancos, Esse está aqui até no artigo daquela coletânea do Robin White. Mas e quando o branco começa a Aquele fornecer índio os ser elementos para o índio ser índio? É. Por exemplo, Ah, fazer a Isso roça. é interessante, entendeu? Porque, sei lá no caso que o André a gente estuda, eles estão pedindo dinheiro para fazer roça, para fazer ritual, para pegar o voltar. papel de índio para o branco. Para o branco. existe uma política. Então, aí é que tá. É para o branco e também não é, porque também eles não é. acham importante que seja para eles também, entendeu? Para eles é uma falta, mas eles não, enfim, eles não se dedicam a são pequenas famílias, assim, os mais velhos que fazem roça. Alguns, poucos também é a mesma coisa. Você não vê tanquinho, você não vê mais a mulherada indo no rio, lá vai, eles emprestam um tanquinho, levam de uma casa para outra e tal, para quem não tem ainda. Mas é isso, roça não teve o ritual esse ano porque eles estão fazendo projeto para conseguir dinheiro para fazer a roça, para fazer o ritual no ano que vem. Então, Quais são essas? Iranchi, Manuki. Então, mas aí eu recoloco minha questão. Assim, eu acho que eu avancei antes. A quantidade de objetos e financiamentos mudou a qualidade do fenômeno, das relações? É disso que se trata? A Em preocupação? termos de lixo, sim. Ué, Sim, claro. Não, assim, a porque se formulação comprou mesmo. tanto iogurte, Uhum. tanto refrigerante, tanto enlatado, tanto isso tudo é lixo. Quantidade Tem não é uma- desprezível, não. Age mesmo. Tem uma coisa agora que eu lembrei que a Cissa falou até sobre o ritual, né? Que eles estão, assim, pedindo grana para fazer o ritual. E o que a Silvia estava falando que, assim, o momento de se tornar o outro era o ritual, né? Aquela coisa do... Também é o tinha ritual. um espaço delimitado para se tornar o outro. Mas, por exemplo, lá neles,
próprio ritual, que era o mecanismo de digerir o outro, diferente, está em risco, né? Está em, assim, na visão dele, sei lá, o ritual que não acontece também, passou, sei lá, 14 anos sem acontecer e tal. Então, às vezes, assim, a transformação sempre esteve ali, mas de repente o tipo de mudança é aquela coisa, às vezes não tem um espaço delimitado do ritual, né? Às vezes o tipo de mudança pode ser, pelo menos para os Manô, que eu acho que tem muito a ver essa coisa da, né? O tipo de mudança não se dá mais, não é um ritual mais o espaço de mimetizar e tal, mas ali o próprio ritual tem essa coisa de estar desaparecendo e tal. O mecanismo de transformação já não é mais o mesmo que, não sei se os Bororo, você falou que o ritual lá acontece. Lá parece que houve uma ruptura, assim, muito abrupta, assim, de uns anos pra cá que eles estão se voltando a procurar os elementos tradicionais deles, assim, nesses termos mesmo, assim, sabe? Danilo, acho que o Danilo já falou. Silvia, eu estava vendo, né? Aí eu fiquei lembrando muito daquela sua foto lá no sul, da rabeta. Sabe? Sei, do motor. Que daí reúne a família inteira. E eu fiz um desenho de parentesco. Todas as pessoas estavam envolvidas naquelas peças, na montagem daquelas peças de rabeta, para fazer aquela viagem que a gente foi fazer a pescaria. Então eu queria te perguntar assim, se você de alguma forma percebeu que relações essas coisas estão mediando, assim. Então, por exemplo, é o tanquinho, mas tem alguém de uma outra família que vai lá lavar a roupa no tanquinho daquela pessoa. Quando eles assistem a TV, quantas pessoas veem? Porque eu daí fiquei pensando num texto que ele faz tempo do Thompson, e que ele fala do relógio. Ele vai fazer uma história do relógio. Esse. Do relógio da Revolução Industrial. E daí ele vai dizendo, porque então tinha o sol, daí depois então o relógio no centro da praça, na igreja, então essa, né, tempo da igreja, e daí ele vai entrar na casa, ele fica na parede da sala, e daí depois ele vai pro pulso, e daí do pulso, então ele vai construindo isso, e eu não sei, fiquei muito pensando nesse motor de rabeta, e os rúcula lá, eles, por exemplo, o dinheiro, isso é uma coisa que eu dei muita risada na Isabel, que eles têm um modo de chamar o dinheiro que é merda de Batano, que é o espírito de Batano, que é o espírito maléfico Então, e eles sempre assim, o dinheiro é um motivo de muito riso, né? Então tem toda essa, né, estão chegando a rabeta, essas coisas assim, mas também provoca muita piada, muito riso, se você viu isso, assim, né? Então, esse olhar, esse riso, né, que as coisas também, né, assim, evoca, né, por exemplo, aquela menina ali, com esse ursinho, e isso daí é do chimarrão. Então, assim, em termos de montagem, isso é uma brincadeira de criança e que está, assim, não sei, ela é genial essa foto, porque ela está juntando ali na brincadeira dela, assim, coisas que, né, eu fico pensando nos meninos montando aqueles acampamentos com as folhas de zinco, era um zinco, e ao mesmo tempo com as, né, e como é que também na criança isso vai... Fiquei pensando. Eu acho que o uso dos objetos é algo a ser pesquisado. Isso que você mencionou, que pessoas, a televisão de uma casa congrega, como circulam as pessoas em função da televisão ou do tanquinho. Isso com certeza. Eu não fiz isso, eu não sei, eu desconheço. Mas, bom, só para dizer, eu tive também 10 dias na aldeia do Danilo, e uma das coisas que me impressiona é que lá não tem lixo. O que impacta aqui não é só o DVD, a TV, mas o lixo é de fato coisa. E como é que, pronto, eles querem perguntar, como é que eles veem, se eles, essa quantidade de objetos de lixo que vai se acumulando,
Alguns Eles poucos... pensam em algum destino, porque quando eu vi essas imagens parecia que eu estava vendo lá os vídeos que eu pesquiso, né? Que inclusive no projeto tem muito disso, né? Dessa questão de como é que eles estão lidando com esses objetos e com o tempo, que você falou, porque agora lá em Almofara não tem ainda tanquinho, né? As pessoas... no Tremembé de Almofara, lá no Ceará. Eles, né, com essa história das fontes de renda e tal, são muito recentes, né, de uns 5 anos para cá, que começou a chegar esse negócio, o aumento de emprego formal, né, agente de saúde, agente sanitarista, professor. Então as pessoas têm renda e têm acesso. A última vez que eu fui lá, na casa que eu me hospedo, eles pediram uma pizza pra gente comer. Como assim? Não, porque chegou o cara lá de Fortaleza, que veio morar aqui do lado, tá fazendo pizza. Eles nem sabiam o que era pizza. Sabe? Tinha uma criança aqui, lá, e essas coisas, refrigerante. Né? Virou, você compra um refrigerante de 2 litros a R$2. Eles tomam quase todo dia refrigerante. Mais barato que água, cara. Eu lembro quando... E realmente não tem coleta de lixo, né? Porque são áreas mais afastadas do centro. Também, né, uns 40 minutos, 1 hora do centro lá da vila. E descobri uma outra coisa. Tá começando, eles estão começando a se preocupar com essa história do lixo. Mas... Dessa preocupação com o lixo, descobri uma vez num curso. Estava aqui mesmo, alunos de graduação. Isso é uma preocupação nossa, isso é uma preocupação de elite. Mesmo entre nós não índios, essa preocupação com o lixo, esse impacto desagradável que o lixo causa, ele é tão mais desagradável quanto mais de elite você for. Acho que a gente podia perceber isso também. Basta andar nas periferias. E não é porque as pessoas estão aí. É outra preocupação. A preocupação com o lixo, ela marca determinadas pessoas e não marca outras. Será que cabe uma hipótese do tipo, o lixo, afinal, dá prestígio? Não sei, mas eu acho que a gente vê o lixo Onde de tem uma forma bastante lixo, quer dizer etnocêntrica. E etnocêntrica a partir de uma perspectiva de classe. Abundância, exatamente. Mas assim, De classe. mas em parte não é só a opção deles estar todo esse lixo, porque não Mas de tem, vez em não tem a quando eles vão coleta. lá, fazem um buraco e botam aquele lixo todo. Ou de vez em quando, eu que não aguento ficar vendo lixo. Garrafa PET, Garrafa PET, iogurte, sujeira. Mas isso é uma coisa de elite, burguesa, classe média alta. A gente devia assumir, é verdade. Eu acho que é um Concordo fato. plenamente, Silvia. Isso é mais... E foi para a Europa, mais ainda. Na Paris. No sentido de uma aldeia indígena que não existe, né? Ideia de lixo. Para nós, até esteticamente, é desagradável. Não sei, no meu seminário de projetos, quando eu estava falando dos meus interlocutores, né, uma população caboclizada, eu lembro que fiz um comentário que era muito diferente da etnologia indígena que você tinha produzido. Me parece que aproximou o campo, né? Joana, Não, porque assim, alguns dados que se apresentam, uma coisa que me chamou a atenção e também, enfim, pensando como eles lidam com esses objetos, né, tendo essa referência, me parece que você tem uma questão de uma proliferação, porque é gritante que a maior quantidade do dinheiro que entra é para comprar, digamos, bens tecnológicos. Sim. Isso, se a gente pensar em sociedades, digamos, capitalistas, isso é uma coisa que não existe. Quer dizer, a maior parte do meu salário, eu não compro bens tecnológicos a todo mês. Eu acho que isso, quer dizer, eu fico pensando qual que é o cuidado vertido sobre esses objetos, porque quem tem o Zambi como referência, quer dizer, um DVD ele tá ali e uma criança vai lá e enfia um negócio dentro, nenhum pai reprime, e o negócio quebra e ele fica ali, e se compra outro, e se compra outro. É verdade. É assim Enfim, mesmo. eu fico, quanto isso também não pode ajudar a tentar pensar uma certa indianidade da relação com esses objetos. Então, eu acho que a gente que tem acesso regular a recursos financeiros
a gente passa por um aprendizado na utilização desses recursos. As minhas filhas, e certamente vocês, a gente tem semanada. A criança não tem semanada? Não tem mesada? Ela não tem que aprender a usar aquele dinheiro de uma certa forma? Por isso que você não vai comprar um DVD e daí joga o sorvete, daí em seguida você aprendeu. Eu acho que a gente passa, esse eu acho que é uma das diferenças de recursos financeiros que chegam às aldeias. Mas as coisas são descartáveis, sempre foram, né? E continuam sendo mesmo. Né? E essa coisa são propriamente ameríndios, não acumular, não, né, economizar, não. Eu repito igual eu falo, tem todos esses salários, mas tem enormes roças, tem comida. Então o salário serve para comprar esses mas se tem grandes roças, tudo bem. Não, serve para se embebedar na cidade, fazer grandes, altas festas e para comprar aqueles badulaques. Então, e a gente fica completamente histérico, né? Assim, como é que porque não é assim que a gente aprendeu a gastar dinheiro. Não, mas eles gastam numa outra loja. Mas enquanto tem roça, tudo bem. Eu acho que daí que dá um clique complicado. Porque se você deixa de botar roça, você pode comprar, que é muito mais fácil comprar no supermercado do que botar roça. Agora, se você vai investir como eles fazem, todos esses aparelhos que são repostos a cada vez que quer, e não botou roça, você vai ter problemas tipicamente ligados a padrões alimentares, vai ter problemas de anemia. Quando eu cheguei lá, eu falei, acho que veio muita gente de outra aldeia. Eles tinham mudado de cor. Era anemia. Então, a tonalidade mais cinza. Mas aqui se deve, pelo que você percebeu lá, essa opção por não plantar mais? É mais fácil comprar no supermercado. Por isso? Bom, você precisaria pesquisar a fundo. Precisa de uma grande pesquisa. Eu estou só trazendo impressões. Se dificultar de novo, você faz a roça de novo. Mas entre nós, as taxas de inadimplência são muito altas assim, para consumo também. Isso eu acho que é uma preocupação de inadimplência na compra de... A gente estava falando, acho que isso é igual o lixo é uma preocupação de elite, acho que gestão orçamentária também porque se for pegar, né, as classes mais baixas, assim, o nível de endividamento para consumo de bens mas não são inadimplentes. É a classe alta que é muito mais inadimplente do que a classe baixa, pelo amor de Deus. Muito E é por isso que as Casas Bahia têm tanto sucesso. Então, mas a inadimplência do cartão é muito alta. Não deixa de pagar a sua dívida. Então, mas é muito alta a ponto de que assim, eles cobram um spread de 60%, assim, e as pessoas continuam se endividando. E as pessoas continuam se endividando. Se endividando, mas não são inadimplentes. Sim. Inadimplente é aquele que não paga. E o pobre paga. Mas é que tem aumentado essas taxas aí, parece. Silvia, você falou que não vai avaliar essa questão das cestas básicas e essas coisas, porque acho que precisamos investigar isso. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma pesquisa das mais prementes. Não tem uma questão que aqui falamos de índio, de tradicional ameríndio, mas eu vejo que esses benefícios os índios se aproximam cada vez mais da categoria de pobres, brasileiros pobres. E, inclusive, essa questão que a estamos falando outro dia, de a igreja criar grupos indígenas que não eram indígenas, agora estão sendo, e os perigos disso, que foi interessante, ele até falou, não, acho que eu estou vendo eles como não índios do ponto de vista meio democrático. Não, é muito perigoso para o direito no Brasil, para os ruralistas. Você está vendo, sim, que antes não eram índios, agora estão índios, e esse empobrecimento que eu estava falando, recentemente eu hospedei, pegaram a filha dele na minha casa, e a filha não fala de democracia, e eu falo, e eu estava corrigindo o termo de parentesco que ela estava usando para tia, que parecia uma piada antropológica, que diz, eu chamo ela de mãe. Mãe? É papai, não?
Aí ela falou, ah, não, meu pai falou de chamar de mãe. Aí chegou o garoto e disse, não, ela não entendeu, é 4 anos. Gente, que loucura, essa troca de lugares. E é uma coisa muito rápida. É muito típico também, né, Vanessa? É muito típico. Eu me lembro desde a primeira vez que eu vou para a aldeia, dos Bororo perguntando para a Tecla Hartmann, que era minha orientadora e que levava a enciclopédia do Bororo, para consultar na enciclopédia como fazer o X ou Y. Ou são os adeptos do Candomblé consultando antropólogos. Isso também é muito difundido. Né? O terreiro vai ter mais prestígio dependendo do antropólogo que estiver ele. Mas essa questão de ser afundado em dívida bancária, que isso está acontecendo muito, em brigas entre parentes, porque um pega cartão dos velhos analfabetos e gasta tudo em si, fica bêbado e gasta tudo numa noite. E aí quando se fala de não econômico, diz, então a mesma coisa que a gente também não se afunde em cheque especial, mas uma coisa surreal, quer dizer, o Ramiro tem menor ideia que é cheque especial, juros de cheque especial, está afundado, e aí o filho pega genro e gasta em seu nome. Então acho que temos o dever de pensar nessas coisas, porque esse aqui é o papel do Estado atualmente. Então, mas é um certo tabu na academia falar sobre esses aspectos ligados às sociedades indígenas. A gente fala de N outras coisas, mas isso a gente ignora. Então, como eu fiquei 14 anos longe, quando eu voltei, era isso que eu... E o status dos velhos muda também, porque eles esses recebem velhos, aposentadoria, aí todo mundo vai em cima deles, né? Assim, Deixa eu perguntar, como fazer uma pesquisa sobre esses assuntos sem ser tão pessimista a ponto de transpor, por exemplo, nossos problemas com lixo, que talvez não sejam um problema nessas aldeias, e por outro lado não achar que toda essa inclusão de objetos industrializados, ela entra dentro de uma lógica propriamente ameríndia. Como achar o meio termo? Porque eu acho que você não tem que achar uma ideia, você tem que pesquisar, você tem que chegar e pesquisar. Então, Danilo. Eu também qual a sua impressão, qual a relação simbólica que você percebeu com os objetos? No sentido assim, de uso, ostentação, no sentido de poder, ou seja, o que significa não ter esses objetos hoje? O que significa ter esses objetos hoje? Eu não vi ostentação, mas precisaria também de muito mais tempo para entender o que esses objetos levam de prestígio para aquele que possui o objeto. Não saberia dizer, mas eu não vi nada assim como a gente tem entre nós tipicamente. Eu não vi lá. Porque os líderes como laptop, notebook, isso já é tipo, sei lá, rainha, da hoje em dia. E os bebês não emprestem meu pendrive, nem para não. Assim, é meu particular, então, que eu podia estragar. Nossa, é muito essa ostentação. Os Bororo não têm laptops. Tinha um Bororo com... Tinha uma curiosidade do que uma pergunta. Você escolheu utilizar as imagens para passar essas tuas impressões depois de 14 anos. Sim. Eu achei muito interessante porque, como você disse, a imagem apresenta mais a complexidade do que explicações. Mas tentou mais o meu olhar do que qualquer mas tentou passar a câmera para eles, ou seja, eles, através da imagem, apresentar a experiência deles dos objetos, mediada, nesse caso, por outro objeto que é a câmera. Sim, isso... E outra curiosidade aí era, você apresentou as suas impressões depois de 14 anos. E quais foram os comentários deles sobre você, depois de 14 anos? Eles... sobre eles fazerem a imagem, quando teve a nominação do Edgar, o Edgar treinou o Bororo, que é o único que tinha o laptop, para filmar a nominação. E eu ia fotografar. Eu pouco filmo, eu gosto mais de fotografar. Mas aconteceu que esse rapaz na hora sumiu e não foi lá filmar. Então eu fiz
filmar. Isso já foi feito por muita gente, da pessoa ser treinada. E é o que faz o vídeo nas aldeias, por exemplo. Agora, eles reclamaram muito, que eu fiquei muito tempo longe, que era para aparecer em seguida. Foi muito prazeroso ser tão bem recebido. Foi muito gostoso. E que eu não devia assumir, que eu disse. Mas a gente, sempre nesses 14 anos, pelo menos 3 vezes por mês eles ligam na minha casa, a gente se fala pelo telefone. O 9 do Acombrar faz parte dos números de telefone. Não sei se... Uma boa hora pra gente, né? Um comentário rápido, essa coisa dos objetos. Esses objetos eles são imperecíveis, né? São? Então isso não é meio óbvio, mas tem que... Uma coisa da palha, a madeira, né? Você vai jogando e vai... Agora, não sei se posso fazer uma generalização, mas os objetos eles têm agência, isso é uma coisa... Mas essa agência é contextual também, né? Para os cidades abelinas. Quer dizer, são importantes em alguns contextos, depois eles são abandonados, pensando no Quarup. Seria de colocar para o objeto esse valor permanente, é uma coisa que quem confere é a gente, né? A ideia de criar monumento para o patrimônio. Eu acho que talvez uma questão interessante seja ver a questão da acumulação, quando de fato um indicador interessante de uma espécie de transição seja o momento onde a acumulação e a posse desses objetos no contexto individualmente e permanentemente, quer dizer, não é só naquele, né? Passa a ser um valor importante. Você for os laptops, né? O cara não empresta o pendrive, não é de ver, né? Acho que isso pode ser talvez E é também a ideia do Danilo. Então, como que essa televisão ela circula na aldeia? Que pessoas são convidadas para assistir aquela televisão. Quem partilha do mesmo tanquinho? Isso entra na lógica de trocas, de informações recíprocas entre as pessoas. Fora os usos mais diversos, né? Aquilo que o Pedro falou, que gente é essa aqui? Índio é... Barulho do celular de... É? Quase lá naquela sociedade aquele grupo que está usando o celular para falar com o xamã. Era celular de argila, não era? Era de argila o celular. Para falar com o xamã. Celular de argila para falar com o xamã. Isso é ótimo. Perdão, para falar com o espírito, né? O xamã usando um celular de argila. Porque facilita, né? Claro. Tem uma coisa que eu fiquei pensando nisso que você falou, que é o seguinte, porque também, assim, os objetos, né, das histórias têm a sua história também. Então, por exemplo, eu fiz caminhada lá do Júpiter, a gente chegou em algumas comunidades muito distantes, comunidades antigas, e a gente encontrou objetos da década de 60, mais ou menos. Por exemplo, uma delas era uma garrafa de cachaça quebrada, Isso é alto do negro. que era o Tatuzinho, que é a marca que hoje em dia faz a Velho Barreiro, que é, assim, a cachaça supra-sumo para eles. E assim, então, assim, também porque é isso, né? Então tem essa chegada agora, mas tem muito tempo, né? Tem uma história. E lá, né, a gente pensou muito sobre essa cachaça antiga. Então, quem era o comerciante que trazia essa cachaça antiga, que tipo de relação que tinha nisso. Hoje em dia, né, o Velho Barreiro, qual que é o gosto do Velho Barreiro, como é que... Então, assim, deu margem para muita coisa, assim, né? Então, esse contraste, né, também disso, né, como é que eles vão achando essas coisas que ficam, esses lixos, né? E o que isso traz também, né? Eu lembro que o Samuel, né, ele pegou, e daí a gente devolveu, era isso e um resto de forno, assim, de forno de ferro. Isso deu origem a uma série de conversas, a gente comparou antes com agora. Índio fazendo arqueologia. Isso. Que é. Era isso, índio fazendo arqueologia. Eu queria lembrar que hoje às 2h30 a Nádia Marim vai apresentar, aqui vocês devem ter recebido, vai fazer uma apresentação sobre o uso de filme etnográfico em situações não acadêmicas. Com todos os convidados. Vamos fazer um anúncio também? Anúncio da
Segunda-feira à tarde, eu vou botar na Rede no Mar, vai ter uma palestra também do Morgan Schmidt, que é um geógrafo que trabalha no Alto Xingu com formação de terra preta, que vai ser sobre paisagens, ele trabalha com mapeamento de sítios arqueológicos, feições, lixeiras. Vai ter uma palestra dele sobre paisagens antrópicas da Amazônia também. Não sei se às 14. Quando vai ser? Segunda-feira, vai meio em cima que ele chegou de Belém. Das 14 às 16? Ou das 16 às 18. Eu deveria saber disso, mas eu prometo colocar na rede para que vocês tenham essa informação ainda hoje. Mas segunda-feira, cara, se tiver disponibilidade. Muito obrigada.